Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iniciaremos um novo livro da Bíblia, é o livro de Esther. Ele tem 10 capítulos, começaremos a partir de hoje. Na verdade, nós juntamos Esdras, Neemias e Esther. Juntos eles têm 33 capítulos e nós dividimos esses 33 capítulos em 5 grandes partes, das quais já vimos o regresso dos exilados e a reconstrução do templo e do altar de Deus, o regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como uma nação. Também já vimos o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Acabamos de ver ontem o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade. Hoje iniciaremos a linda e maravilhosa história de Esther. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores e estamos num projeto de comentarmos, de fazermos nossas reflexões em cima de cada um dos capítulos da Bíblia. São 1189 capítulos. Isso levará 3 anos, 3 meses e 3 dias. Começamos dia 21 de abril de 2016 e vamos concluir em 19 de julho de 2019. Isso tudo contado nos dedos, viu, gente? Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores. O livro de Esther foi escrito, ninguém sabe quem foi o autor. Provavelmente deve ter sido, pela tradição judaica, algum judeu persa que morava em Suzã. Ele foi escrito muito provavelmente, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, em 331 a.C. A Bíblia, em ordem cronológica, aponta que a história de Esther se deu em 483 a.C., na época em que houve o início do reinado de Assuero, Xerxes, mas não menciona quando nem por quem ela tenha sido escrita. Percebe-se no texto alguns interesses do autor, como pela ordem e pela observação da festa do Purim, o seu profundo nacionalismo e o seu grande conhecimento dos costumes, da geografia e da corte persa. O propósito que se vê em Esther é estabelecer a festa do Purim como um memorial pelo livramento que Deus concedeu ao seu povo e como um lembrete para que permanecessem assim fiéis a Ele, mesmo quando estivessem sob grande pressão ou opressão. São verdades fundamentais compartilhadas pela Bíblia de Estudo de Genebra no livro de Esther. Por vezes, o povo de Deus sofrerá intensamente nas mãos dos inimigos de Deus, em especial devido à perseguição de Satanás por causa de Jesus Cristo, por causa da semente messiânica. Deus preservará o seu povo nos seus períodos de grande opressão. Nós veremos isso dentro desse livro. O Senhor derrotará aqueles que oprimem o seu povo, tirará o povo do seu estado de humilhação e ainda o exaltará. O povo de Deus deve buscar a ajuda de Deus e permanecer fiel a Ele, apesar das provações que Ele tem nos sofrimentos. O povo de Deus deve celebrar com fidelidade as maravilhas dos livramentos que Deus operou no passado, a fim de ter ânimo para enfrentar as provações do presente. Estamos sempre enfrentando provações, né? Não é o ângulo, não é a situação, a provação que é ruim. Depende do ângulo que você examina essa provação. Aí você vai ver que ela tem uma finalidade. Com Deus, tudo há propósito em todas as coisas. O livro de Esther, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, é reconhecido pela sua riqueza literária, que funciona como o principal veículo para o significado religioso do livro. É uma narrativa envolvente também, muito interessante, detalhada, que se concentra nas ações e nos papéis dos seus personagens, muito bem elaborada. Não posso deixar de expor aqui a grande contribuição dessa Bíblia de Estudo de Genebra sobre a análise literária deste livro, conforme segue abaixo, que eu vou mostrar para vocês, de forma bem tópica, metódica, que contribuirá muito para expormos nossas ideias e nossas reflexões nesse fantástico livro, que é uma verdadeira obra hebraica de arte bíblica literária. O autor escreveu uma história cheia de tensão, ao registrar literalmente as reviravoltas, os grandes contrastes, as repetições, duplicações, a predição nos destinos de seus personagens, bem como nas suas expectativas e papéis frequentemente irônicos. Os impressionantes contrastes, nós poderemos ver esses contrastes entre as descrições dos banquetes de Assuero e de Vasti
sendo o primeiro descrito com muitos detalhes e o segundo de modo tão sucinto. Entre o retrato inicial do rei como um potentado poderoso e magnífico e a subsequente revelação de sua incompetência e falta de poder, entre a reação do rei e a recusa de Vasti em aparecer diante dele e ao espontâneo aparecimento de Ester à sua presença, entre o destino planejado por Amã e o que de fato aconteceu, essas grandes reviravoltas, claramente podemos perceber a mão de Deus em sua providência. Ver também a oração de Ana em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Então nós vimos esses impressionantes contrastes e agora vamos ver as grandes reviravoltas. A cena patética na qual Amã roga pela misericórdia de Ester, somente para ser acusado de tentativa de estupro. As reviravoltas peculiares que aconteceram entre os decretos de Amã e o de Mordecai. A justiça poética contida no enforcamento de Amã, na mesma forca que ele alegremente havia preparado para Mordecai. Também nós vamos encontrar as repetições ou as duplicações, muito comum na literatura hebraica, que serve para entrelaçar as várias partes da história. Nós encontraremos essas repetições e duplicações, o posicionamento simétrico das 3 referências às crônicas do livro, os 3 pares de banquetes que marcaram as 2 celebrações de Purim do livro, o início de Assuero, o meio, o final, os motivos dos banquetes, a menção tripla quanto ao tamanho do império de Assuero, a repetida promessa a Ester de até a metade do reino, a insistente repetição de que os hebreus não tocavam nos despojos de seus inimigos, os 2 relatos sobre a identidade secreta de Ester, as 2 vezes em que as viagens foram reunidas, as 2 interações de Amã com sua esposa e seus amigos, as 2 vezes em que a cabeça de Amã foi coberta, os decretos conflitantes com a relação aos destinos dos judeus, as 2 referências à diminuição do furor de Assuero, a dupla lembrança da permanência das leis dos medos e dos persas, a recorrência do número 7, as repetidas vezes em que Ester obteve o favor das pessoas e teve seus desejos atendidos, o resumo de toda a história. Também vejamos a predição, uma técnica literária usada no livro de Ester. Vejamos, a mais impressionante é a previsão da esposa de Amã, ao dizer, certamente cairás, pelo fato de Mordecai ser um judeu. Essa foi uma predição fantástica. O autor foi realmente muito feliz ao escrever, demonstrando ser um mestre no suspense que soube conduzir muito bem a narrativa, por exemplo, o adiamento do pedido de Ester que aumentou aquela tensão. Um hábil condutor do tempo no que diz respeito ao Cronos, tempo, e ao Kairos, oportunidade, nas suas referências que se descrevem os acontecimentos na história e no realce do tema da providência de Deus agindo na história de forma que consegue manter o ritmo e o movimento da narrativa. Exemplos: passadas essas coisas, quando, então, quando, naqueles dias e depois. O escritor de Ester associou criativamente os nomes de 2 dos principais personagens, Amã e Mordecai, a fim de enfatizar o conflito entre ambos, entre aqueles que representavam, especificamente os amalequitas e os judeus, respectivamente. As semelhanças quanto à fraseologia, ao cenário, à trama e à ênfase também sugerem que a história de José ofereceu um importante modelo para o autor estruturar esse relato aqui em Ester. Por fim, em seus propósitos e características, essa Bíblia de Estudo de Genebra contribui significativamente para a boa compreensão dessa importante leitura em apresentar vários temas importantes que estão entrelaçados ao longo de todo o livro. Festas ou banquetes estabelecem um cenário para cada ação principal na narrativa, conduzindo à celebração máxima do Purim e contrastando com o tema do jejum. Lealdades conflitantes e obediência versus desobediência aparecem ao longo de todo o livro. A desobediência inicial de Vasti, no capítulo 1, estabelece o cenário para os desafios que se apresentam a Ester quanto a obedecer a Mordecai e a se posicionar contra a lei, para a recusa de Mordecai de se submeter
a Amã, que foi interpretada como desobediência por parte de todos os judeus, para a disposição de Mordecai para executar todas as instruções de Ester, de servir tanto ao rei persa quanto aos maiores interesses dos judeus. A inviolabilidade dos judeus, mais explicitamente declarada em 4:14, é tanto fundamento para a narrativa como uma razão para o contínuo significado do livro entre a comunidade da fé. O descanso e o alívio das opressões dos inimigos que a festa de Purim comemorava. Iremos também seguir a divisão de capítulos proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra para termos um referencial de qualidade em nossos estudos e reflexões. Você querendo adquirir essa Bíblia, pode adquirir conosco, na editora Os Semeadores, com um preço bem concorrente, um preço que nós podemos oferecer para você de qualidade, para você poder adquirir, em condições facilitadas. Entre em contato conosco, nos procure, que a gente vai te fornecer esse material. Feito esse pano de fundo sobre a história de Ester, que cronologicamente está inserida dentro de Esdras e Neemias, iremos agora refletir em cada um de seus capítulos. Como juntamos os 3 livros, Esdras, Neemias e Ester, Esdras e Neemias foram até a parte 4, como já falamos. E agora iremos em dar início à parte 5, a história de Ester. Repare, em Esdras, Dário era o rei dos persas. Em Ester, Xerxes era Assuero, filho de Dário. Em Neemias, Artaxerxes era filho de Xerxes, ele era o rei. Creio que todos eles, Dário, Ester, Xerxes, que é Assuero, Ciro, Neemias, Artaxerxes, todos eles, ainda Daniel e seus amigos, em algum momento, esse povo todo, essas personagens bíblicas, foram contemporâneos. Pelo menos foram em alguns momentos de suas vidas. Então vejamos a parte 5, a história de Ester, primeiro capítulo. Dividiremos esta última parte de nosso estudo em 6 partes. Introdução e contexto, capítulo 1. O primeiro decreto do rei, que resulta em perigo mortal para Israel, capítulo 2 e 3. O conflito entre Amã e Mordecai, capítulo 4 e 5. O triunfo de Mordecai sobre Amã, capítulo 6 e 7. O segundo decreto do rei, que resulta em salvação para Israel, capítulos 8 e 9. E o epílogo, capítulo 10. Vejamos o livro de Ester, uma hebraica obra-prima literária. Começaremos a bela história bíblica narrada no livro de Ester. Introdução e contexto. O livro começa com uma descrição do pano de fundo dos principais acontecimentos da narrativa. E tudo começa aqui com a bela rainha Vasti sendo deposta, abrindo assim caminho para Ester tornar-se rainha. Eu recomendo para você que você leia o capítulo 1 de Ester e nos ouça, para saber o que estamos falando, para você entender também. Nós não estamos fazendo leitura do trecho bíblico, nós estamos fazendo algumas reflexões no capítulo 1. E seria interessante que você fizesse essa leitura prévia. Pegue sua Bíblia, apanhe a sua Bíblia, leia o capítulo 1, dá um pause aí no vídeo e leia o capítulo 1. Ou então entre no nosso blog site, localize o texto correspondente e você vai ver a parte escrita dessa narrativa, como também vai ver o texto bíblico segmentado, e aí você vai poder acompanhar o que estamos falando. Deus não é mencionado uma única vez nesse livro. Nenhuma. No entanto, esses incríveis acontecimentos devem ser entendidos como resultado da providência divina, que no final contribuíram para livrar os judeus da aniquilação certa. Essa era uma perseguição violenta contra os judeus e tida como certíssima.
Parecia aquele negócio assim, ó, não tem saída, acabou. Mas é justamente nesse momento em que Deus age. Podemos igualmente fazer um paralelo com os judeus de sua época e os fariseus que pensavam terem encurralado a Jesus Cristo em seus raciocínios e pegadas para fazê-lo cair. No entanto, a sabedoria de Deus é mais alta do que a astúcia de Satanás e dos homens, e o resultado era um grande livramento ou uma saída espetacular. Alguns exemplos: a mulher pega em adultério, a questão do tributo, a mulher pega em adultério, você vai ver em João 8, de 1 a 11. A questão do tributo, Mateus 21, de 15 a 22. Os saduceus e a ressurreição, Mateus 22, de 23 a 32. Também temos outros casos bíblicos, como foi a tentativa de se matar Moisés, o grande libertador de Israel do Egito. A igual tentativa de se matar o Messias, por parte de Herodes, que mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Temos ainda Daniel na cova dos leões. Foram tantas as vezes que o povo de Deus se viu numa situação que não havia saída, e Deus proviu o livramento espetacular. Mas são muitas mesmo. Você vai caminhando e chega num ponto em que acabaram as saídas. Parece o fim. O inimigo perto, você diante de um mar imenso, parece assim, acabou o meu tempo, vou morrer agora. Ou então o cerco de Senaqueribe em Israel, onde eles até falaram, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Estava tudo certo, anunciado, morte certa. É nesse momento que abre-se uma porta gigante que ninguém vê. Só Deus mesmo para abrir certas portas incríveis. O fato de Deus não ser mencionado não significa que Deus não foi honrado, pelo contrário. Hein? Quando exaltamos a verdade, quando exaltamos a justiça, quando exaltamos o juízo, quando exaltamos o amor, do que estamos mesmo falando? Senão de Deus. Um político ou uma autoridade qualquer pode muito bem fazer um belo discurso, espetacular, que é uma verdadeira pregação evangélica, exaltando essas coisas, sem ao menos dizer uma única vez o nome de Deus, mas falando de seus atributos, a verdade, a justiça, o juízo, o amor. Como também há verdadeiros déspotas que podem exaltar o nome de Deus em tudo, e na verdade seu discurso ser originado do inferno e a ele destinado. Assuero, como já falamos, é também conhecido como Xerxes, 485, 465 a.C. Ele era o rei persa mencionado em Esdras 4, 6, reconhecido por consolidar o império do seu pai Dário, por seus bem-sucedidos planos de construção e por sua guerra contra os gregos no período de 480 a 470 a.C. É ele, como também já dissemos, que enfrenta o grande guerreiro destemido chamado Leônidas, o líder dos 300. Você que assistiu o filme Os 300, de lançamento de 2007, o filme em 480, a sinopse do filme é essa. Em 480 a.C., durante a famosa batalha de Termopilai, o rei de Esparta, Leônidas, interpretado por Geraldo Butler, lidera seu exército contra o avanço dos persas, comandado por Xerxes, no caso interpretado por Rodrigo Santoro, brasileiro. Na história, a batalha ficou marcada por ter inspirado toda a Grécia a se unir, o que ajudou a solidificar o conceito de democracia que se conhece hoje. Adaptação dos quadrinhos criados por Frank Miller. Esse grande número de divisões das províncias, 127 províncias, dentro dos 20 maiores distritos administrativos, ou sátrapas, no domínio persa, ilustra a grandeza daquele império. É interessante lembrar, fazendo uma lembrança aqui, nesse contexto, são 127. É interessante lembrar que Daniel, com seus 85 anos, foi um líder que no governo do pai de Xerxes, Dário, teve de enfrentar a cova dos leões. Se lembra dessa história? Por inveja dos presidentes e dos sátrapas,
daquela ocasião, uma vez que Dário pensava em estabelecê-lo sobre todos. O rei Dário queria exaltar Daniel, mas os 120 príncipes e os sátrapas e os presidentes não queriam, tinham grande inveja. Na época, todo o reino era governado por 120, todo o reino era governado por 120 sátrapas, e sobre estes haviam 3 presidentes, e acima dos presidentes somente havia o rei Dário. O rei Dário queria, dentro dessa autoridade máxima, o rei, os 3 presidentes e as 120 províncias, ou sátrapas, né? O rei queria estabelecer entre ele e os 3 presidentes e os príncipes, e os 120 príncipes, alguém que estivesse entre ele e os 3 presidentes, alguém que representasse todo esse povo aqui para baixo e comunicasse com ele diretamente, sem que ele comunicasse com os demais. E ele tinha escolhido Daniel por sua competência, por sua administração, não foi por sua religiosidade, foi por causa da sua competência profissional, um excelente administrador. Por causa do espírito excelente que nele havia, está escrito em Daniel 6,3. Ele ia ser promovido para ser o maioral de todos, inclusive acima dos presidentes e dos sátrapas. Aí o que eles fizeram? Uma armadilha para ele, de tal forma que também parecia impossível sair dela. Mas Deus o livrou da cova dos leões, e no seu lugar foram colocados vivos os seus acusadores que enfrentaram a morte, certa naquela terrível cova dos leões. O império dos persas se estendia desde a Índia até a Etiópia. Já estava agora com 127 sátrapas e tinha os 3 presidentes. Devia ser outro agora e não mais Daniel, o principal que comunicava com a autoridade máxima do império. O império dos persas se estendia desde a Índia até a Etiópia, país ao sul do Egito, situado na parte norte do atual República do Sudão e a atual Etiópia, e se estabelecia na cidadela de Suzã, capítulo 1, verso 2. Essa Acrópole, cidade na maior parte mais elevada das cidades da Grécia, o palácio fortificado se elevava a quase 40 metros acima da cidade subjacente de Suzã. Era uma das 3 capitais persas e a residência real do inverno. É distinguida do restante de Suzã. Atualmente é uma cidadela de muito interesse arqueológico e desde 1851 foi escavada diversas vezes. A história tem uma origem no tempo e no espaço. E aconteceu, verso 3, no 3º ano do reinado de Xerxes, ou seja, de 483 a 482 a.C., numa grande festa que tinha a finalidade, conforme alguns estudiosos, de planejar as campanhas da Pérsia contra os gregos, que no final das contas falharam. Eles, Xerxes, os presidentes e os sátrapas, príncipes, já estavam todos reunidos ali por mais de 180 dias. Verso 4. Comemorando e vendo as riquezas da glória do seu reino e esplendor, da sua excelente grandeza. E aconteceu uma extravagante festa de 7 dias no Palácio do Jardim Real, que foi o ápice das celebrações. Os ricos detalhes sobre os vasos para beber e a abundância de vinho destacam a profusa generosidade do rei. Vasti, verso 9, nome possivelmente relacionado à palavra persa que significa a amada ou a melhor, não é encontrado em nenhum outro lugar. Mulher bela e atraente. Também tinha dado um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. No 7º dia da sua grande festa, estando já seu coração muito alegre, por causa dos vinhos, das bebidas, resolveu convidar a rainha Vasti para exibir sua beleza diante de todos, mas ela se recusou a vir. Provavelmente porque o rei queria que ela se apresentasse nua, diante de todos, usando apenas a sua coroa. No entanto, isso também não pode ser comprovado. O fato é que ela desobedeceu a ordem real e por isso foi deposta, por causa da sua insubordinação. Assuero ficou muito irado e indignado com aquilo, e procurou conselhos com seus conselheiros, versos 13 e 14, astrólogos e os 7 principais príncipes, para saber exatamente o que iriam fazer, ou seja, a direção correta a seguir no caso de Vasti. Um grande e temível rei
poderoso, cheio de esplendor, de glória, e agora encurralado numa situação a qual não sabia resolver e que dizia respeito ao comportamento de sua esposa. Ironicamente, teve ele de se aconselhar sobre como lidar com isso. Está vendo, enfrentando problema com a sua esposa? Está procurando conselhos também? Cuidado os conselheiros que você busca. Hein? Havia um temor presente que poderia se espalhar por todo o reino relativo ao comportamento de outras mulheres em quererem imitar Vasti e Memucá. Um nobre próximo a Assuero sugeriu, Memucá, né? Um nobre próximo a Assuero sugeriu que o rei promulgasse um edito real que não poderia ser revogado pelos persas nem pelos medos, persas e medos, proibindo para sempre que Vasti entrasse novamente à presença do rei. A incontestável natureza da lei real é uma importante característica da trama da história. O decreto para banir Vasti e transferir sua posição para alguém melhor, no sentido de ser mais bela ou mais obediente, era irrevogável. Seu parecer agradou e foi acatado por todos, e assim, conforme pensavam, caiu o temor das outras mulheres que não ousariam enfrentar seus maridos, ou seja, doravante todas as mulheres dariam honra aos seus maridos. O rei fez segundo a palavra de Memucã. Verso 21. O sistema postal persa, conhecido por sua eficiência, foi usado para anunciar o inalterável decreto real por todo aquele reino. A história continua sendo narrada e agora estamos com Ester, que teve a sua vida escrita na história de Israel como uma mulher que galgou a mais alta posição mundial pela grande e maravilhosa providência de Deus, que para com ela tinha um grande propósito: livrar Israel da destruição certa. Era para isso que ela estava sendo exaltada. Deus a pegou de uma condição humilde e simples e a colocou no topo, para livrar Israel da destruição certa que estava a caminho. Certamente ela e os personagens dessa história foram contemporâneos de Esdras e de Neemias, pelo menos em alguns momentos da sua vida, como já falamos. Também ali estavam aqueles que vimos perseguindo desde que começamos em Gênesis. Ali estava também, nesse meio, nessa história, diante de todos ali estava a semente messiânica, com alguém. Ela estava provavelmente em Zorobabel, que depois passou para Abiúde, Eliaquim, Azor. Veja aí, confira Mateus capítulo 1, verso 13. Amanhã, meus queridos, estaremos aqui com o capítulo de número 2 do livro de Ester, em continuação dessa linda e maravilhosa história. Muitas lições, muitos ensinamentos, muito aprendizado. Veremos Ester, a mais bela de todas, se torna rainha pela providência de Deus. Deus a exalta do nada para colocá-la no topo, no mais alto posto daquele local, para que ela pudesse livrar todo Israel por causa de uma situação que nós veremos mais adiante. Obrigado pela sua presença no capítulo 1. Estaremos aqui amanhã com o capítulo de número 2. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe, divulgue. Também entre em nossa loja virtual, semeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui pela glória de Deus, para a glória de Deus. Como dissemos sempre, Maranatá, ora, ora, vem Senhor Jesus. Um bom dia, queridos, a todos na presença de Deus. Fica com Deus e que este dia seja um dia especial na sua vida, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém.